Esse período de isolamento social é difícil para todo mundo, né? Controlar a ansiedade, então, é um dos maiores desafios. Recentemente, nós recebemos aqui da TV Sergipe a mensagem de uma telespectadora. Ela estava falando sobre as dificuldades com o filho autista e estava preocupada com isso nesse momento. É que as crianças autistas são muito apegadas à rotina e a pandemia afetou completamente o dia a dia delas. A gente convidou hoje, então, o psicólogo da APAE Aracaju, Matheus Felipe, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Matheus. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia, Lidevan. Matheus, eu acho que eu citei aí a questão da ansiedade, eu acho que é o que acaba mais pegando, assim, quem tem uma rotina a seguir. A gente sabe, como eu falei, essas crianças com necessidades especiais, que já são adaptadas àquele dia a dia, né, na escola, com um atendimento médico, né, já tem uma rotina, né, elas acabam sofrendo muito nesse momento, porque é um momento que mudou a vida de todo mundo. Agora, para um adulto compreender uma situação é diferente de uma criança compreender também. É isso mesmo, Lindevan. A gente entende que essa pandemia, ela quebrou a rotina de todos nós. Se para nós adultos já temos dificuldade em entender o que está acontecendo e se adaptar ao novo mundo que nos aparece, agora vamos colocar isso para uma criança autista, que ela já tem dificuldade na comunicação, ela apresenta uma dificuldade de entender as relações interpessoais. Então, para uma criança autista, esse processo de entender, compreender e também se adequar dentro do processo de pandemia é muito maior. Uhum. Essas crianças, doutor Matheus, geralmente elas têm um acompanhamento pelas mesmas pessoas, elas têm, na escola, por exemplo, elas estão acostumadas com os mesmos professores, no dia a dia, nessa convivência, até fazendo parte dessa rotina, mas para se tornar uma coisa mais comum, são as mesmas pessoas que acabam lidando com essas crianças. E num momento como esse, elas não estão tendo contato com essas pessoas que faziam esse acompanhamento diário, né? Nesse caso, qual orientação a gente pode trazer para os pais, né, lidar com essa situação? Lidevan, um dos pilares para o tratamento da criança com autismo é o estabelecimento de uma rotina. Nós desenvolvemos juntamente com o pai uma rotina desde o momento que ele acorda até o momento dele dormir. São passo a passo e essa rotina ela precisa ser obedecida diariamente. E com a pandemia, essa rotina ela foi quebrada, ela precisa ser readequada. Então, para o autista, quando ele quebra um dos pilares que é a rotina, ele começa a desorganizar. E aí a gente começa a apresentar birras, comportamentos agressivos, comportamentos que outrora já tinham sido trabalhados em terapia e já tinham evoluído. Então, para que a criança ela possa, de alguma forma, restabelecer a sua organização, é necessário que se adequemos novamente à rotina. Então, uma dica para os pais é estabelecer uma nova rotina dentro da pandemia. Obedecer horários, por exemplo, se ele estudava pela manhã, manter atividades escolares, que algumas escolas estão passando de forma online, para que aquela criança ela possa obedecer essas orientações pela escola pela manhã. No horário da tarde, sejam realizadas atividades que esses pais aprenderam dentro do processo terapêutico, porque a gente compreende que o tratamento da criança ele não é exclusivo do psicólogo, do fono, do TO. É um conjunto onde nós aprendemos a partir da escola, a partir da família e dos terapeutas. Então, se dois pilares já estão desorganizados, no caso as terapias elas estão suspensas, se a escola não está sendo realizadas as aulas, então fica apenas o pilar que é a família. Então é necessário que a família ela tente abranger o máximo possível dessas atividades. Uhum. Matheus, quando você coloca essa questão do comportamento, né, que a criança ela desorganiza, né, isso é aquele comportamento que às vezes a criança autista ela acaba tendo um comportamento mais agitado, né, até de gritar. Isso tudo pode ser, digamos assim, isso pode aumentar nesse momento? Sim. O que é a birra, para a gente explicar para os nossos telespectadores? A birra é aquele comportamento que quando você está em um supermercado, você está na rua, você olha para aquela criança se comportando de uma forma estranha e até muitas das vezes você pode até pensar ou comentar, olha, que criança mal educada, a mãe não tem pulso. Então, a birra
ela acontece com a criança atípica e atípica. Mas no autista isso acontece com mais frequência. E como é que nós podemos trabalhar essa birra? Tendo em vista que a rotina dela foi desorganizada, ela vai aumentar o processo de birra. Mas como excluir isso ou como diminuir esses comportamentos? Uma dica importante é: não reforce esse comportamento. Porque o que acontece? Muitas das vezes os pais, quando vê a criança fazendo uma birra, ela tende a reforçar. Primeiro momento ela dá atenção, ou ela reforça dando um objeto que a criança se acalma, dando um estímulo que ela deseja. Isso acaba reforçando e a criança ela começa a entender que, olha, se eu fizer a birra, eu vou receber isso do meu pai. Se eu fizer a birra, ele vai me dar atenção. Então, um dos pontos para que nós possamos diminuir a intensidade da birra é isolar, não dar essa atenção, não tentar compensar a criança de alguma forma. Uhum. Bom, essa criança, ela geralmente ela é acompanhada por vários profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar mesmo. E como você bem colocou agora, nesse momento de pandemia, esse atendimento está difícil, né? Por causa do distanciamento, enfim. Os pais podem recorrer a esse atendimento também. Eu não falo nem só um atendimento virtual, mas às vezes um vídeo que esse profissional que já tinha um contato com essa criança, ele gravar e mandar para esse pai, para mostrar para essa criança. Esse tipo de atitude pode ajudar nesse momento também? Sim, desde 2019, o Conselho de Psicologia ele autorizou e estendeu o atendimento de forma online. E aí, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando de uma forma até multidisciplinar, onde nós estamos fazendo orientações através de videochamada, ligações telefônicas, mensagens, mas também as atividades que a gente já, de alguma forma, já ensinava dentro do processo terapêutico. É importante dizer que, como eu falei anteriormente, é um conjunto, escola, família e terapia. Então, durante as terapias, nós temos a tendência de ensinar algumas atividades aos pais. E essas atividades, elas precisam ser executadas dentro de casa, porque nós ficamos um pequeno momento durante a semana e a família ela fica num tempo muito maior. Então, essas atividades, elas precisam ser realizadas para que possa ter uma continuidade de estimulação. Por exemplo, o autista, ele precisa de estimulação sensorial, ele precisa de estimulação motora, ele precisa de estimulação cognitiva, para interação social. Então, existem várias atividades que podem ajudar esse brincar a desenvolver. Uhum. A gente sabe também que muitas crianças, elas acabam com esse acompanhamento, né, de escola e desses profissionais. Muitas vezes os pais, eles não tinham um contato muito prolongado com elas. Geralmente acabava sendo ou na hora do almoço ou no fim do dia. E a realidade que a gente está vivendo agora dos pais mais tempo em casa é desse contato mais próximo. E os pais tendo sim que ter uma dedicação muito maior, entendeu? Então eu acho que é importante a gente também chamar a atenção para isso. É a hora de mostrar como esse amor, a paciência, o carinho, eles vão fazer diferença na vida dessa criança, porque agora mais do que nunca, né, sem esse contato mais próximo desses profissionais que essas crianças tinham, né, no momento antes da pandemia, elas não estão tendo agora. Então os pais precisam entender essa realidade nova, né, para fazer esse papel ainda mais forte, né, mais próximo. Isso mesmo. E por incrível que pareça, Lidevan, eu consegui relatos de pais que perceberam o avanço dos seus filhos nesse processo de quarentena. Por quê? Eram pais que não tinham tempo ou eles de alguma forma responsabilizavam os terapeutas como responsáveis pelo desenvolvimento do seu filho, e ele chegou em um momento que ele disse o seguinte: olha, eu não tenho como levar meu filho para a terapia, então tem que ser eu que tenho que desenvolver essas habilidades com ele. E começaram a se dedicar cada vez mais aos seus filhos. E são vários os relatos de pais que dizem: olha, Matheus, o meu filho ele começou a falar um pouco mais, meu filho começou a se comportar de uma forma diferente. E a resposta para isso é justamente essa, é que os pais eles se dedicaram tempo a mais para poder estimular. É claro que a gente não pode abrir mão da terapia.
É claro, isso é óbvio, mas é importante que os pais entendam que o brincar dentro de casa, a interação com os pais, ela é fundamental para a criança atípica, ela consiga desenvolver as suas habilidades, seja ela de comunicação, interação social ou motora. E os pais também são muito responsáveis por um ponto, né, importante nesse momento, um ambiente saudável. Quando eu falo em um ambiente saudável, a questão de ter um comportamento mais tranquilo, sem ansiedade, sem brigas dentro de casa, né, entre os casais ali, porque tudo isso pode impactar na vida dos filhos, isso independentemente se o filho tem alguma necessidade especial ou não. Então, assim, é um momento de entender, né, de como eu vou, de se esforçar e entender a importância de ter esse ambiente saudável também em casa. Isso mesmo, eu costumo dizer o seguinte, que os pais, eles precisam primeiro se cuidar, eles precisam olhar primeiro para eles. Existe uma teoria que fala sobre as máscaras nos aviões, né? A gente entende que quando a máscara cai, a tendência de um pai é colocar na criança e depois nela. Só que se a criança ela recebe oxigênio, muitas das vezes ela não vai poder ajudar o pai. E qual é a realidade? Os pais eles precisam primeiro colocar a máscara sobre eles e após isso ajudar o filho. O que isso significa na prática? Na prática os pais precisam estar aptos emocionalmente, entender o que eles estão sentindo, ter um controle emocional para que eles possam passar essa tranquilidade para a criança, porque as crianças elas vão questionar, elas vão perguntar o que está acontecendo, e se o pai ele está desesperado, se ele está aflito, essa tensão emocional ela vai ser transportada para a criança. A gente tem uma pergunta aqui já, Matheus, a telespectadora Luciana, da Barra dos Coqueiros, ela fala que tem duas crianças especiais com paralisia cerebral, o Gabriel e o Miguel. Ela está dizendo que eles ficam muito nervosos, né, porque eles não estão saindo de casa. Ela está pedindo uma orientação, né, de como lidar com essa situação. Bom, Luciana, uma dica importante, que eu acredito que você já faz, é dedicar um tempo exclusivo para essas crianças. Dependendo da limitação que essas crianças elas possam desenvolver, você realize atividades. Por exemplo, atividade de relaxamento. Se essa criança ela tiver uma dificuldade, mas que ela consiga ter uma mobilidade, atividades com bolas de sabão, atividades como para-stop, atividades como câmera lenta, são atividades que vão fazer com que a criança, ela de alguma forma compreenda a sua respiração, o seu corpo, ela consiga entender as funções de cada movimento do seu corpo. Isso vai dar entendimento a ela. Consequentemente, a respiração ela vai ser estabilizada e vai trazer uma tranquilidade maior para ela. E antes da gente encerrar, eu quero chamar a atenção de dois pontos. O primeiro é com relação ao sono também, né, que é muito importante. Os pais precisam ficar atentos a isso, né, Matheus? É verdade. O sono, ele tende a ser desregulado. Por quê? Porque a criança ela tinha uma atividade, escola-terapia, e agora não tem mais essa terapia. E aí entra um perigo muito grande, que é o quê? É inserir telas. Pais que começam a colocar as crianças muito mais no telefone celular, no computador, na televisão. Então isso muitas das vezes acaba afastando a qualidade do sono. A criança ela não despende de energia durante o dia. Isso faz com que ela acumule um nível de energia muito maior e tenha a tendência lá na frente de atrapalhar um pouco o sono. O outro ponto é a alimentação, que também essas crianças também precisam ter uma rotina de alimentação, né? Isso mesmo, Levan. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para as mães, pais de pacientes, o seguinte: a criança ela precisa acordar e ir dormir sabendo que horário e quais são as atividades que ela vai exercer. Isso muitas das vezes até de forma visual. Ela tem um quadro de rotina e ela entender qual é o momento de cada coisa. Porque o autista, em especial, ele tem a tendência a estar mais equilibrado quando ele tem uma previsão. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, se o pai ou a mãe coloca as atividades que ele precisa realizar, alimentação, banho, sono, de uma forma organizada e visual, isso vai contribuir para que ele possa, de alguma forma, ser mais fácil a adesão dessas atividades. Uma outra coisa que eu queria pontuar, Lidevan, é em relação à continuidade da medicação. A gente entende que nesse momento é um momento crítico,
mas é importante que o tratamento ele continue. Muitas das vezes nós entendemos que a descontinuidade dessas medicações acaba agravando também os comportamentos dentro de casa. Uhum. Matheus, só para a gente encerrar, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta com relação ao atendimento da APAE, que a gente sabe que também nesse período foi modificado, como você é psicólogo lá. Eu queria que você explicasse para a gente como está sendo nesse momento lá esse atendimento. Bom, a APAE hoje ela atende 67 municípios do estado de Sergipe, através de um convênio com o Ministério da Saúde e o CER2, que é um centro de reabilitação para pessoas com deficiências intelectuais e físicas. E nós, nesse processo de pandemia, nós estamos realizando um teleatendimento, um telemonitoramento. O que é isso? Nós realizamos através de videochamada, através de ligação telefônica, o acompanhamento dos pais, onde nós passamos atividades específicas para cada criança, nós passamos orientações. Além disso, nós temos a equipe de médicos que estão disponíveis, os pais que necessitam de uma receita, que já têm um acompanhamento pela APAE. Esses médicos estão dando essas orientações, fazendo esse acompanhamento de forma remota, para que de alguma forma nós não venhamos interromper esse processo de tratamento. Porque a gente entende que essa lacuna de tempo, que a gente hoje não tem dimensão de quando vai cessar, ela precisa ser preenchida de uma melhor forma possível. Por mais que a gente não tenha um contato físico, mas a gente vai passando orientações e dicas para os pais fazerem dentro de casa algumas atividades. Uhum. Muito bom, Matheus. Muito obrigado pela participação aqui. Vocês acompanharam agora orientações importantes para a gente passar por esse período aí de uma maneira ainda mais tranquila, né? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, viu? Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade e que todos os pais eles compreendam que por mais que eles estejam em casa, o tratamento ele precisa continuar. Você é responsável também por esse processo. É isso aí. Muito obrigado, viu? Bom dia, um abraço.